gravar. Vamos lá, mais uma vez, graça e paz. Estou vendo agora Alexei aqui, já com toda essa sua versatilidade, brilhantismo que lhe é peculiar. Irmãos, hoje eu já quero, daqui a pouquinho, já compartilhar alguma tela com você. E hoje nós falaremos num período bem interessante, que é o período das perseguições romanas, especificamente. Falaremos um pouco sobre algumas das divergências doutrinárias, muito influenciadas também pelo romanismo, enquanto continuidade de cristianismo. E aí, apenas para que nós entendamos, irmãos, e para que nós recapitulemos um pouco, em algumas características, em algumas partes da nossa aula, sempre me referirei a essa estrutura católica apostólica romana, ou a Santa Una Madre Igreja Católica Apostólica Romana. Então, para que nós não repitamos este nome constantemente, quando eu citar romanismo, você faça logo o link para as doutrinas da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, se por algum momento eu me referir ao cristianismo romano como romanismo, só para que vocês lembrem que nós estamos falando das vertentes doutrinárias e dogmáticas da Igreja Católica Apostólica Romana. Perfeito? Então, só para que nós recapitulemos rapidamente, nós falamos na semana passada sobre o crescimento do Evangelho e, especificamente, as divergências doutrinárias que foram impostas ao cristianismo, e falamos um pouco sobre as características dos pais da igreja, dos pais apostólicos, falamos um pouco sobre a estrutura dos polemistas, daqueles que tinham como função não só a defesa do evangelho, mas prioritariamente a formalização de documentos que fundamentassem esta apologia escrita, que a gente chamava de apologetas. Nós vimos que alguns ícones do cristianismo, eles foram ao mesmo tempo polemistas e apologetas, e exemplos dele é o apóstolo Paulo, Agostinho de Hipona, o próprio Savonarola será já na Idade Média, enfim. Características essas que hoje nós trabalharemos ainda pegando um gancho sobre partes da igreja primitiva, mas especificamente trabalharemos hoje com o crescimento da igreja romana e este primeiro momento do imperialismo romano. E aqui, quando eu quero falar em imperialismo romano, obviamente talvez seja uma nomenclatura que você logo concilie a estrutura governamental, política e social de Roma. Nós também trabalharemos especificamente com a questão do cristianismo. O helenismo agora, nesta segunda fase do cristianismo, ele já não terá tanta influência assim, uma vez que agora a estrutura do Império Romano ela está tão miscigênica, ela está tão misturada, que a própria eficácia, a própria excelência, a própria ênfase do helenismo, ela começa já a se desestruturar. Por quê? Porque por causa justamente dessa mistura e desse hibridismo constante e crescente que o romanismo terá a partir do século II, século III depois de Cristo. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre isso, e eu queria, então, que você já se preparasse para esse compartilhamento de tela, e aí nós vamos adequar a tela, e você já só me dá um feedback de como você está visualizando aí, perfeito? Vamos lá. Vocês estão conseguindo enxergar bem? O tamanho está legal? Tá legal? Beleza. Viu? Tá bom. Eu não vou abrir a tela toda, porque semana passada, não lembro quem foi que me alertou, de que vocês não estavam conseguindo enxergar numa amplitude bacana. Então, eu diminuí um pouco, coloquei aqui no mesmo segmento da semana passada, para que nós possamos, então, ter essa tela compartilhada e vocês não terem nenhuma perda de conteúdo, ok? Então, aula 4, nós falaremos sobre as batalhas pela sobrevivência e as perseguições e heresias da igreja. É importante que nós salientemos logo nesta aula, no início desta aula, que essas batalhas pela sobrevivência, estamos falando especificamente não só pela sobrevivência do evangelho em si,
mas também por homens que perderam a vida em detrimento às discordâncias do Império Romano, discordâncias da religiosidade romana, muito influenciada pelas características do judaísmo que eram pregadas, que eram impostas no primeiro e segundo século. Eu quero iniciar essa aula dizendo que as características do judaísmo, irmãos, que nós vamos ver a partir do primeiro século antes de Cristo, primeiro século depois de Cristo e assim a posteriori, até que o judaísmo, possivelmente a partir do século IV, a questão do judaísmo como a religiosidade em si, ele vai perder um pouco a sua importância. Nós teremos, a partir do século IV, como nós vamos ver especificamente hoje, ou se não, no começo da aula que vem, que haverá um grande conflito agora entre os cristãos e entre os judeus. Nós vamos ver hoje que os judeus eles eram aceitáveis aos romanos porque eles não tinham nenhuma característica de imposição contra o imperador e como divindade. E aí que entra todo o questionamento. Me parece que fica cada vez mais claro que o legalismo judaico apregoado no período do primeiro século é um legalismo tão egocêntrico, tão absolutista em suas vertentes, que eles não incomodam o romanismo, vamos chamar assim. Então nós vamos perceber que existem algumas características bem importantes nesse contexto. Vamos lá. Eu falo aí sobre as perseguições da igreja. É justamente no primeiro século, irmãos, que nós vemos as primeiras perseguições da igreja, e nós chegamos a comentar sobre isso na aula passada, e eu coloquei aqui justamente para que nós tenhamos um gancho para iniciarmos a aula de hoje. Vários momentos nós tivemos essa perseguição a estes agora, que eram denominados seguidores do caminho, obviamente fazendo menção ao cristianismo como nós conhecemos hoje. É importante que nós saibamos que alguns literatos, alguns escritores, algumas pessoas que trabalham com essa questão de apresentar a história eclesiástica, eles trabalharão justamente com essa nomenclatura, daqueles que pertenciam à doutrina do caminho. E que caminho é esse? Era justamente um caminho que era contraditório tanto ao judaísmo quanto ao romanismo, embora eu quero salientar ainda, irmãos, que a estrutura, como nós entendemos, como a religião católica apostólica romana, ela começará a se delinear a partir do terceiro século. No segundo século, nós ainda teremos uma grande divergência em algumas fundamentações voltadas à base da filosofia, que nós vamos ver hoje, que é o gnosticismo, que é o maniqueísmo, perfeito? O docetismo. Essas características serão bem presentes no final do primeiro século, início do segundo século, e começarão a ter uma ênfase maior a partir do terceiro século, mas aí nós já temos a Igreja Católica Apostólica Romana se estruturando como a religião oficial do Império. Vamos ver hoje, especificamente, alguns líderes da Igreja, dentre eles Constantino, que a partir do século IV, início do século IV, em 303, ele já começa a dar um escopo de universalidade absoluta no romanismo que nós veremos agora. Então, essa perseguição se dará em algumas características. Primeiramente, por parte religiosa. Os judeus, eles começam a perseguir o cristianismo por questões religiosas. Eles entendem que tudo aquilo era uma falácia. Quando eu falo tudo aquilo, as palavras deste Messias, que nós vamos entender a diferença do Yosef ben José, Yosef ben Davi. Desculpe-me aqui a fragilidade do meu hebraico, mas é muito interessante. Eu não me lembro o nome do aluno, talvez Alexei possa me ajudar, eu acho que ele foi da nossa turma. Não lembro dele, mas nós estávamos ano passado, ele era um jovem, e que ele tinha muita influência de alguém, acho que da família dele, que tinha descendência judaica,
ou que era um assíduo frequentador da sinagoga, e ele, cada semana, ele vinha com um distúrbio na cabeça, com uma dificuldade, justamente porque havia uma confrontação dentro dele entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Então, geralmente, ele levantava alguns questionamentos, ele apresentava o material, porque ele não estava conseguindo distinguir o Jesus histórico do Jesus da fé. E, ao mesmo tempo, ele não conseguia ver um desmembramento desses dois. Até que, numa das conversas, nós falamos que, na minha visão, quanto mais nós conhecemos do Jesus histórico, mais nós enfatizaremos a sua divinização e a sua divindade, porque são coisas que são inseparáveis. Mas o judaísmo ele vai trabalhar com essa questão de maneira muito incisiva e muito pragmática, perfeito? Então, a primeira perseguição que o cristianismo vai ter será a perseguição religiosa dos judeus. Por que eu digo e afirmo que não havia perseguição religiosa dos romanos? Porque até então nós vimos que a estrutura religiosa romanista ela era politeísta. Então nós não vamos ver a religião romana como um empecilho para o cristianismo. É apenas mais uma religião que estava surgindo dentro de uma outra. Era mais um proselitismo, era mais uma seita, e provavelmente o cristianismo tenha sido aceito em parte do primeiro século justamente por esta nomenclatura que é dada não pelos judeus, mas sim pelos romanos, como uma seita do judaísmo. Então você perceba de que aproximadamente até o meado ou até o terceiro período, né, vamos colocar aí, depois do ano 50, especificamente ali quando nós temos a destruição, aquele incidente em Roma, a perseguição de Jerusalém, até a destruição de Jerusalém, nós vamos ver ali uma ênfase muito superficial de Roma com relação aos cristãos, porque eles entendiam que era mais uma seita do judaísmo, e nós vamos ver a posteriori que o judaísmo era uma religião aceitável pelos romanos. E uma seita que era oriunda do judaísmo, certamente não teria problema de também ser aceita pelos romanos. Mas as características de não se prostrarem e não aceitarem o domínio do imperador romano foi uma das causas principais para essa divergência entre Roma, entre o Império e o cristianismo. Perfeito? Eu coloco aí de que antes de 250 a perseguição era predominantemente local, ou seja, ela esporadicamente saía dos meandros de uma revolta popular, e a partir, então, do meado do terceiro século, nós já vamos ver uma característica mais incisiva da liderança do Império, e aí nós vamos ver até uma certa violência do Império Romano. Então, foi nesta época que nós vamos ter a ênfase de Tertuliano de que o sangue dos cristãos e a semente que eu coloco aí no slide, né, da igreja precisava ser respeitada, porque muitos cristãos estavam dando a sua vida em prol do crescimento de uma igreja. Nós falamos na aula passada que foi justamente neste período de perseguição que a igreja mais cresce a partir do primeiro século. Quero falar de maneira direta, e aqui, como eu falei, nossa aula é muito dinâmica, e eu só tenho 1h30 de aula agora, só tenho 1 hora, então vocês vão me ouvir aqui tagarelando, tal qual Paulo foi acusado de fazê-lo lá no Areópago, mas preciso correr, porque eu quero passar para vocês o máximo de conteúdo possível. Lembrando ainda, irmãos, de que esse slide, eu acredito que ele não está na plataforma ainda, mas assim que acabar a aula, eu já colocarei esse slide para que vocês possam ou baixar ou visualizar, e eu farei em PDF, porque eu acho que fica mais fácil. Muitos irmãos estão falando que a leitura em PDF fica mais fácil do que no PowerPoint. Alguns telefones, alguns celulares acabam não tendo, né, o PowerPoint, então eu vou salvar em PDF, colocar na plataforma e vocês podem ver também
no grupo do WhatsApp, perfeito? Primeira causa da perseguição dos cristãos foi a causa política. Por que eu digo que a causa era política? Nós vamos ver aí que a única religião aceitável ou admitida pelos romanos era o judaísmo. Era uma concessão, justamente pelo fato que eu volto a frisar, permita-me e perdoe-me ser redundante, era uma religião que não afrontava e não desmerecia em nada a estrutura do romanismo como império. Ou seja, o Império Romano ele tinha como característica a obrigatoriedade de que todos os cidadãos prestassem culto ao imperador. E, obviamente, que nós vamos perceber, ainda que não seja algo explícito, irmãos, mas que também é algo implícito, que os próprios judaizantes prestavam, de uma forma ou outra, este culto ao imperador. Senão, eles também seriam perseguidos. Professor, você tem algum documento que fale isso? De maneira direta, não. Nós não veremos o judaísmo prestando qualquer tipo de segmento religioso ao romanismo, mas a respeitabilidade e a questão de não confrontar o imperador caracterizava especificamente como uma divinização e uma respeitabilidade que davam a eles uma certa liberdade. Então, o judaísmo, por incrível que pareça, será a única religião lícita que não era do bojo dos romanos. Perfeito? O cristianismo, como eu falei com vocês, ele vai desfrutar, num determinado momento, de uma certa legalidade, porque era considerado uma seita judaica. Nós já falamos sobre isso, e houve, então, a partir do ano 90, que eu coloco aí no slide que vocês estão vendo, uma separação, uma segregação, ou seja, características diferenciadas, muito por causa da interpretação judaica com relação às Sagradas Escrituras. Nós estamos vendo que, no ano 90, muitos escritos neotestamentários já estão circulando. Nós vamos perceber que os evangelhos já estão circulando, as epístolas paulinas já estão circulando, o conflito entre os judaizantes e os seguidores do caminho já está em ênfase efervescente. Então nós vamos perceber de que a partir daí o cristianismo agora começa a confrontar não só os judeus, ou os judaizantes, ou o judaísmo, mas também, de maneira incisiva, o Império Romano. E é por isso que essa causa política de não dar ênfase ao imperador, nós sabemos de maneira muito clara que a figura do imperador era divinizada no Império Romano ou na estrutura política romana. Na cabeça deles, o imperador ele não era especificamente um representante de um deus, como eram em outras civilizações, e aqui eu quero fazer um link histórico grande, mas só para que você possa entender. Na figura da mitologia egípcia e até mesmo da babilônica, nós vamos perceber de que os reis, os líderes, eles eram antropomorfismo de divindades. Na cultura romana, eles não entenderão assim. A figura do imperador, ele era mais uma figura de um deus, e que eles sabiam que era um deus com D minúsculo, do que propriamente dito uma figura transcendental e que vai ter essa característica imanente, permanente. Não é assim que eles tratam esta característica da divindade do imperador. O imperador era divino porque ele se auto-intitulava um deus, e esse posicionamento vai também ser comentado com Paulo quando ele escreve a Epístola aos Romanos, quando ele fala da respeitabilidade às autoridades. O próprio, se não me falha a memória, a própria Epístola aos Hebreus também vai tratar em um determinado capítulo, que eu não me lembro agora de cabeça, mas ele fala um pouco sobre as autoridades humanas que precisam ser respeitadas. O apóstolo Pedro vai falar também sobre isso. Então, esta é a estrutura que vai fazer com que essa segregação do judaísmo para com o cristianismo tente agora descaracterizar a figura e a mensagem de Jesus, e, por incrível que pareça, eles vão
de maneira muito nítida, até mesmo em algumas situações, irmãos, amaldiçoar o Evangelho e a mensagem de Jesus. O que, na verdade, não é mistério, porque os próprios fariseus, os próprios chefes, doutores da lei, eles também vão apresentar a Jesus algumas características de maldição. Há um confronto na Bíblia que nós lembramos que quando Jesus expulsa demônios, eles atribuem esta atitude ao demônio. E aí é onde Jesus nos incita a fazer a diferenciação com o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. É um gancho que será trabalhado a posteriori, é claro. Jesus ele não trabalha especificamente com a figura do Espírito Santo. Em nenhum momento você vai ver nas palavras de Jesus essa incitação, fazendo menção ao Espírito Santo. Quem fará isso são justamente os apóstolos, com essa figura, e somente no século II nós teremos os primeiros apontamentos da doutrina da Trindade, que terá uma grande dificuldade de entrar no escopo bíblico, e somente a partir do século VIII essa doutrina da Trindade começará a ser explorado por aqueles que, a partir do século XI, começam a receber o nome de pré-reformadores, com essa característica literalmente espiritual da religiosidade, muito também por causa das prédicas de um movimento importantíssimo também para o cristianismo, mais contemporâneo, que será o iluminismo, mas isso vai ficar para uma aula mais para frente, ok? Então, a primeira causa é a causa política, nós vimos as principais características. Nesse próximo slide, eu coloco aí justamente um dos principais motivos pelos quais a igreja era perseguida. O cristianismo tinha uma declaração muito forte de que César, ou seja, o divino, o imperador, era menor que Cristo. E aí note você que talvez esta nomenclatura você agora comece a trabalhar de maneira mais clara na sua presença. Em nenhum momento o Evangelho vai enfatizar o nome Jesus em detrimento ao Cristo. Note você que essa particularidade é muito importante a nós que somos estudantes da Bíblia e, salvo as devidas proporções e abrindo aspas enormes, e aqui eu peço vênia mais uma vez ao nosso ilustre doutor Leander Crowley, mas nós que somos aspirantes a teólogos, nós vamos fazer menção sempre a Cristo e não a Jesus. Por que isso? Porque nós sempre nos referiremos ao Messias, aquele enviado de Deus, e não a Jesus. Por que nós estamos fazendo isso? Justamente para diferenciar o homem do divino. Para nós é a mesma pessoa, nós não temos dificuldade nenhuma de fazer essa junção, porque nós já conhecemos que a natureza divina, ela também se caracteriza como a natureza humana de Jesus. Mas para os romanos e para os judeus, ficava muito explícito a diferença daquele que era ungido ou enviado do próprio Deus para Jesus. E aí eles trabalham com essa dificuldade e nós vamos perceber isso. Então, o cristianismo vai enfatizar-se dizendo que o Hamashia, o Messias, Cristo, era superior a César. E aí esses ideais vão, de maneira muito abrupta, trazer conflitos. E aí conflitos políticos, conflitos ideológicos, conflitos religiosos, e esta postura será inaceitável pelos governantes romanos, em todas as suas camadas da sociedade. Essas atitudes cristãs, elas contribuirão, irmãos, para algumas suspeitas dos romanos, que trabalharão agora com um auxílio do judaísmo, principalmente com o comportamento de alguns cristãos. Eu coloco aí que uma das explicações, ou uma das justificativas, e por que não dizer uma das armas utilizadas pelos
não tanto quanto judeus quanto romanos, era ainda a obscuridade do comportamento dos cristãos nos seus cultos. Nós sabemos que a igreja ela se reunia num momento e num horário diferente da principal religião da época, que era o judaísmo. Nós vamos perceber que esta ênfase do domingo como o dia propício para a igreja se reunir não tem muito a ver, ou não tem diretamente a ver, irmãos, com a questão da ressurreição de Cristo no domingo. Pelo contrário, nós vamos ver de que, historicamente, essas características da igreja, e a posteriori, isso vai acabar sendo abraçado pelo romanismo, vai ser enfatizado pelo papado, também descaracterizando-se um pouco do judaísmo, mas, na verdade, nós vamos perceber que, embora muitos judeus tenham convertido-se ao cristianismo, propriamente dito, eles ainda mantinham ligações muito fortes com o judaísmo. Para que você possa apenas entender o que eu estou falando, Pedro, ele tinha raízes muito fortes com o judaísmo, você sabe disso. E aí, a própria igreja de Jerusalém, ela entrou em alguns conflitos depois com o apóstolo Paulo, com relação à circuncisão, com relação à forma de adoração e outras coisas mais. Então, muitos cristãos, embora convertidos, ainda mantinham a sua obediência a alguns critérios da lei. E uma delas era de não fazerem nada aos sábados. Em virtude disso, com o receio e com o medo de desapontarem a Deus, eles não se reuniam no sábado, não faziam muitas vezes as adorações, os sacrifícios mais da lei, mas pela guarda deste mandamento, que era a guarda do sábado, eles se reuniam no domingo. E como ainda era uma religião que estava nos auges da perseguição, eles faziam as suas reuniões em horários extremamente diferentes, para que pudesse ter uma liberdade maior. E uma dessas reuniões, ou muitas dessas reuniões, aconteciam à noite. Não eram divulgados, eram feitas em segredos. E aí começaram a fermentar algumas características divergentes. Era um posicionamento diferente. Era um posicionamento meio que reprovável por alguns. E outra característica também que vai começar a confrontar politicamente os romanos é que os cristãos, aqueles agora convertidos, eles não serviram ao exército romano. Isso dava uma grande insatisfação às autoridades romanas. Por que eles não serviam? Porque eles entendiam de que não valia a pena eles defenderem o imperador, defenderem a fé romana, defenderem os ideais romanos, sendo que eles não aceitavam esses ideais. E muito também porque eles não se achavam no direito e no dever de guerrearem ou de matarem em nome do imperador. Vocês vão perceber de que muitas vezes acontecerão guerras, irmãos, em nome da fé. Penso que talvez em História Eclesiástica 2, nós trabalhemos um pouco com a questão das cruzadas. E aí nós vamos ver que as verdadeiras batalhas, as verdadeiras guerras em nome da fé eram literais. Muitos, por exemplo, só para a gente dar um pulinho histórico aqui, a Guerra dos 30 Anos, por exemplo, foi uma guerra específica entre católicos e protestantes. E houve um número enorme de mortos. Alguns historiadores vão dizer que nesse período dos 30 anos, aproximadamente 20 mil mortos de ambas as partes tombaram, tanto católicos quanto reformados. Então você perceba de que isso em nome da fé. Isso também acontecerá nas cruzadas, né, acontecerá nas militâncias dos jesuítas, enfim. Mas isso fica para as próximas aulas, senão vou acabar dando muita informação para vocês, ok? Só para que você possa lembrar, embora não seja uma aula de religiões comparadas, mas esse detalhe, você deve estar vendo aí, por fim, os fatos dos cristãos não servirem ao exército também irritavam as autoridades. Essa questão da recusa dos cristãos servirem ao exército também servirá de uma fundamentação
de um grande segmento religioso que nós protestantes consideramos como uma seita, que é a fundamentação dos testemunhas de Jeová. Talvez você deva ter visto, ou você até conheça alguém, ou que você tenha parentes dos testemunhos de Jeová, que você vai lembrar que os testemunhos de Jeová, eles não servem, eles optam por não servirem, seja quaisquer que forem as forças, porque eles, dentro dessas características, eles apresentam a justificativa que não se pode preparar-se para matar. E uma das fundamentações das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares é justamente proteger e, se preciso for, tirar a vida de outro. Então, só para que vocês entendam que esta característica do testemunho de Jeová fundamenta-se em alguns pontos da igreja primitiva e que, de todo, eles não estão desadequados a uma realidade bíblica. No entanto, descontextualizados, literalmente, porque eles trabalham com essa iniciativa, mas era uma iniciativa muito mais de posicionamento espiritual do que propriamente dito posicionamento físico. Perfeito? Vamos seguir aqui o próximo slide. Segunda causa é a causa religiosa. Deixa eu ver aqui o horário. Meu Deus. Alguém me chama? Professor. Oi. Pode falar. Pode fazer uma pergunta? Pode, claro que pode. Essa questão de eles não se... Eu tô ouvindo essa pergunta cortada, picotada. Essa questão de virem, às vezes são Deus e eram judeus e não era Roma que estava, e era Roma que estava chamando. Se fosse, é porque também eles não tinham, eles estavam dispersos, né? Eles não tinham a sua pátria específica. Mas se fosse a pátria deles convocando para servir, eles serviriam? Sim, nós vamos perceber de que o próprio Israel veterotestamentário tinha exércitos fortíssimos. Então, quando havia uma conclamação de Deus, eles serviam. Literalmente iam à batalha. Como eles entendiam que Roma não tinha nada a ver com os projetos do caminho ou do cristianismo e estavam completamente desconexos com a fé cristã, eles reprovavam de forma veemente o serviço aos romanos. A sua primeira parte ficou meio cortada, mas espero ter respondido a sua pergunta. Ok? Vamos continuar, então. Segunda causa, então, é a causa religiosa. Para os romanos, a questão da religiosidade ela era simplesmente mecânica, metódica e estereotipada. O que é isso? Nós veremos, eu acho que provavelmente nós não veremos por causa do tempo, mas vocês vão ter nesse slide aí, a posteriori, a questão da religiosidade docética romanista. O que é o docetismo? O docetismo era a fundamentação religiosa que trabalhava como uma dualidade entre a alma e o corpo, o espiritual e o físico, o transcendental e o imanente. O docetismo vai trabalhar com essa questão da dualidade da seguinte forma: independente do que eu faça nesta matéria, a minha alma não se corrompe. O meu corpo se corrompe, mas a minha alma não. Então, para a religiosidade romanista, essa religião era muito externa. Não tinha uma ligação direta com mudança de comportamento ou com algo que era internamente do homem. Depois nós vamos ver de que essa fundamentação será confrontada pelo próprio apóstolo Paulo quando ele apresenta algumas características muito impactantes. Então, a questão dos altares, dos ídolos, dos sacerdotes, dos cânticos, tudo isso era mecânico e externo. Os cristãos, na sua reprovação de se prostrarem, se dobrarem aos ídolos, isso caracterizava para a fundamentação religiosa romana
um ateísmo. Por quê? Para os romanos, primeiramente, que Cristo não era uma divindade, ou não era Deus. E pelo fato deles não aceitarem se curvar a nenhum Deus, significava, literalmente, que eles eram ateus. É um parâmetro diferente daquilo que a gente tem hoje, né? Quando nós temos uma separação entre ateus convictos para aqueles que são pagãos. Hoje nós sabemos essa distinção do ateísmo, que é aqueles que não admitem a presença ou a existência de um Deus, para os pagãos. Os pagãos são todos aqueles que admitem uma divindade, mas que são desconexas daquele Deus que nós servimos ou do Deus de uma religião majoritária. Então, os próprios romanos, paradoxal isso, né, acusavam os cristãos de ateus, por fato de não se dobrarem às suas divindades. Mais uma vez eu coloco aí algumas características que também incentivaram a perseguição religiosa aos cristãos, pelo fato deles não compreenderem a estrutura dos cultos, a estrutura das reuniões, eles acusavam de canibalismo, incesto e principalmente prática desumana. O que significa essa questão do canibalismo aí? Eles não compreendiam de maneira simbólica as palavras cristãs, de comer o corpo e beber o sangue. Então, automaticamente, pelo fato dessas reuniões serem em secreto e pelo fato da ênfase desse simbolismo que não era comum no judaísmo, percebam você de que o legalismo judaico não tinha a prática de celebrar a ceia do Senhor. O passaque judaico era literalmente uma reunião de alimento em fartura. Isso era público e isso era visível. A ceia, a ministração da ceia para os cristãos era algo restrito, literalmente fechado, mas corriam, logicamente, essas informações. Então, eles entendiam de que comer o corpo e beber o sangue era literal. E por isso que eles trabalhavam com a questão do canibalismo. A questão do incesto era justamente pela essa inabilidade de compreensão dos romanos entre o ósculo santo, entre esta comunhão entre irmãos, entre esta igualdade e esse tudo em comum, que o livro de Atos dos Apóstolos vai nos ensinar. Então, eles entendiam que era uma reunião espúria, era uma reunião de orgia. Por isso, irmãos, nós já passamos desta fase, mas é importante que você agora relembre, por estes motivos que a igreja, ou a palavra eclesia, que não é uma palavra grega, não é uma palavra hebraica, a palavra eclesia é uma palavra latina, que lá na apostila vocês têm essa etimologia, mas a palavra eclésia ou eclesia significa reunião, orgias, um grupo de contraditórios. Então, fazer parte de uma eclésia no primeiro século era literalmente ser ofendido, era literalmente ser criminalizado. Somente... Pastor Fábio. Oi, quem me chama? Desculpa interromper, só uma pergunta. Fique à vontade, tá, irmão? Essa questão que o senhor comentou, deles se reunirem de forma secreta, né, em horários não tão comuns, sim, isso fez com que os romanos tivessem, de repente, medo de que esse grupo de pessoas, né, que se reuniam nesses moldes, de que eles estivessem, de repente, organizando uma insurreição contra o Império ou alguma coisa do tipo? Perfeitamente. A característica de insurreição, ela permanecerá e permeará durante muitos anos, ou melhor, muitos séculos. A crucifixão de Jesus, ou a condenação de Jesus por crucificação, nós já falamos em aulas passadas, que na aula 2 nós falamos sobre isso, foi justamente por uma tentativa, ou melhor, por uma condenação por insurreição. O receio de esses seguidores de Cristo
se voltassem contra o Império. Então, essa perseguição, embora seja religiosa, ela caracteriza especificamente por política também, tá? Essa ressurreição era imanente, era pertinente à luz das autoridades romanas. Então, esse obscurantismo das reuniões cristãs também levantavam muitas propostas negativas para os romanos. E aí você não vê nem tanta influência judaica, nem tanta influência do judaísmo, dos sacerdotes em si. Agora começa a ser um confronto direto entre os romanos e os próprios cristãos. Perfeito? Vamos ao próximo slide. As causas sociais ou perseguições sociais. Nós vamos ver aí também que há uma estrutura divergente do romanismo, e agora estou falando do romanismo não só como religião, mas também como estrutura social, a clara necessidade de uma divisão entre as classes. Você vai perceber, irmãos, que esse amálgama de posicionamento do Império Romano, ele permeará também a Igreja Católica Apostólica Romana no período que nós vamos denominar Idade Média ou Idade das Trevas. Nesse período da Idade das Trevas, nós veremos literalmente aquilo que nós chamamos em história da divisão dos estados ou da divisão das classes. Primeiro, segundo e terceiro estado. Você que está aí nos auges da lembrança do seu ensino fundamental 2, do seu ensino médio, você deve estar aí pulando de alegria ao lembrar dessa história. O primeiro estado era formado pelo clero, pelos monges, pelo papado, pela igreja. O segundo estado era formado pelos nobres, né? Aqueles que tinham grande influência da nobreza, especificamente os monarcas, depois os duques e duquesas, enfim, toda aquela linhagem nobre. E, por fim, nós temos o terceiro estado, que era toda a classe que não fazia parte do clero, não fazia parte da nobreza, e que nós vimos, né, em outros momentos, que faziam aproximadamente 85% da população das províncias. Né? 5% eram os clérigos, eram a parte da igreja, 10% eram nobres, e os outros 85% eram os plebeus, eram os pobres. E aí você vê a discrepância, a disparidade. Aqui nós vamos perceber que o cristianismo ele vai trabalhar com uma certa igualdade, literalmente igualdade social. A igreja vai entender que ela não pode ser, um não pode ser superior ao outro, ainda que seja, esta superioridade precisa ser alcançada por aquele que não tem condições. É daí que vem, e aí historicamente também nós vamos ver, muitos influentes teólogos já no nosso cotidiano, na chamada Era Moderna, a ideia daquilo que nós chamamos de socialismo, irmãos, ela não é de todo um equívoco. O problema é que o socialismo que era pregado anteriormente não tinha misturas e não tinha influência daquilo que nós sabemos hoje, que é o fascismo, que é essa característica muitas vezes voltada pelo racismo, muitas vezes voltada pelas questões étnicas, que a gente não vai entrar nesse ponto agora porque não é a nossa fundamentação. Mas a questão da igreja como fundamento social para aquela época era extremamente reprovada pelo Império Romano. O Império Romano dizia que o seguinte: não, as classes não são iguais. Os nobres em nenhum momento podem ser considerados iguais aos plebeus. Os escravos não podem ter os mesmos direitos que um livre. Então, essa discrepância social também era uma forte acusação dos romanos com relação à igreja. A igreja de Cristo, a mensagem da pregação do Evangelho, pregava igualdade entre todos os homens.
não só uma igualdade social, mas também uma igualdade de autoridade divina, o que eles jamais entenderiam. Então, por isso é que os romanos recusavam os eventos da igreja, recusavam a estrutura do templo, a pureza, eu coloco aí, né, em destaque nesse slide de vocês. A pureza da vida representava uma reprovação às vidas escandalosas vividas pela classe alta, ou seja, o cristianismo, ele confrontava literalmente a vida reprovável, tanto nas esferas do homossexualismo, que era muito forte na alta classe romana. Note você que nós estamos falando também de uma estrutura que vai herdar um comportamento helênico divergente. Por quê? Nós vamos perceber de que muitos líderes gregos, eles tinham uma duplicidade de relacionamento. Muitos desses líderes gregos, à época, eles tinham a sua genealogia apenas para que o seu nome não fosse perpétuo, mas nós vamos ver vários casos de grandes líderes gregos e romanos que tinham suas paixões não apenas heterossexuais, mas também homossexuais. E eu falo isso numa esfera bem tranquila, irmãos. E nós vamos entrar agora nas questões de proibições. Lembrando de que eles eram ímpios, eles eram pagãos. Então, eles tinham nessa prática algo extremamente natural. Só para que você não se escandalize ainda mais, segundo alguns estudiosos da cultura greco-romana, eles vão entender de que muitos sacerdotes, de que muitos filósofos, eles tinham nos seus alunos ou nos seus meninos, literalmente parceiros sexuais. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com algumas características bíblicas e, especificamente, termos um conhecimento. Eu estou falando agora na turma de introdução, estou falando sobre hermenêutica. Então, vale aqui um parêntese para que você possa também se fundamentar. Na periodização da história, alguns, e aqui permita-me usar um termo mais pastoral, e a gente está em sala de aula, mas alguns endemoniados, eles vão atribuir alguns comportamentos e textos descontextualizados da Bíblia para fundamentar a ideia desse acompanhamento e desta aproximação sexual entre o seu mestre e o seu aprendiz com textos bíblicos. Como assim, pastor? Está pirando a minha cabeça. Eu vim aqui para atribular vocês mesmos. Por exemplo, eles usam texto descontextualizado, e vocês sabem disso, eu estou falando eles, todos aqueles que fundamentam ou tentam fundamentar-se biblicamente para a aprovação do homossexualismo como sentimento além da carne, sentimento empírico e inato do homem, com alguns relacionamentos bíblicos, como, por exemplo, o amor apresentado entre Davi e Jonatas. Você já deve ter ouvido falar sobre essa questão, que alguns defendem que esse amor que Davi e Jonatas nutriam não era um amor filéu, era um amor eros, o que é extremamente hipócrita nós afirmarmos isso, e eles sem fundamentação. Mas alguns outros textos veterotestamentários, irmãos, também vão ser usados com eles para fundamentarem essa proximidade, como, por exemplo, como os profetas Elias e Eliseu. Nós sabemos que o moço de Elias, quem era? Eliseu. Então, eles usam essa questão, o moço do profeta, como sendo o amante do profeta. E da mesma forma, Geazi com Eliseu, o moço do profeta com o amante do profeta. E aí você perceba que nas questões históricas são completamente descontextualizadas essas versões. Então é importante que nós conheçamos um pouco das estruturas até para refutar aqueles que inconvenientemente tentam descaracterizar o texto bíblico e fazer com que a Bíblia diga o que ela não diz. Perfeito? Voltamos para cá, fecha parênteses. Causas econômicas. E eu não vou chegar nem na metade da aula de hoje, mas Jesus é bom. Vamos lá. Causas econômicas. Eu coloco aí de que a Bíblia nos aponta
algumas características extremamente divergentes da postura do cristianismo. E aí eu citei uma muito clara, muito conhecida, muito pregada por mim e por você, que é a questão da contestação que o apóstolo Paulo vai fazer com o templo de Diana, que é a referência de divindade romana para a mesma divindade que é Afrodite para os gregos. Perfeito? E aí é uma questão muito, muito emblemática, porque nós vamos ver que quando Paulo escreve a igreja de Éfeso, ele escreve justamente descaracterizando essa adoração da divindade, e preciso compartilhar com você também, talvez eu já tenha dito, mas é sempre bom frisar, que o apóstolo Paulo, quando escreve a epístola direcionada a Timóteo, ele também fala a respeito desse culto a Diana. E aí a gente até brincou, acho que essa turma já me viu falando sobre essa questão, daquela passagem que Paulo apresenta algumas características a Timóteo com relação ao comportamento da mulher. E aí eu até brinquei que é um texto que nos enche de alegria, porque Paulo vai orientar as mulheres a ficarem caladas, em silêncio. A gente já trabalhou sobre isso nessa turma em momentos passados, mas ele fala justamente sobre a questão da descaracterização, da impossibilidade de uma divindade feminina no cristianismo. E economicamente, Paulo vai confrontar o quê? Vai confrontar o enriquecimento ilícito com a religião. Parece que eu estou falando do irmão do chapéu, não estou. Parece que eu estou falando do meu amigo do cão, também não. Mas essas questões do enriquecimento com a religião não é de hoje, não é moderna, pelo contrário, ela é cíclica. A religião romana, ela já trabalhava com esse enriquecimento espúrio. Então, tanto as ofertas a Diana, tanto as ofertas às outras divindades, traziam muito enriquecimento para Roma. E aí, quando Paulo prega sobre a impossibilidade, prega sobre a insuficiência dessas divindades, ele vai literalmente confrontar aquilo que nós chamamos de iconofilia. Aí eu coloco para você que iconofilia, esse nome bonito, fácil de falar, o iconófilo ou iconofilia é a prática ou a aceitação de adoração a imagens. Então, a iconofilia é a aceitação, a adoração de imagens, são os idólatras. Enquanto que a iconoclastia é a não aceitação de imagens. Então, agora você, como um futuro teólogo, você pode dizer de que Paulo já começara a pregar contra a iconofilia desde os tempos do primeiro século. Então, Paulo, assim como nós, somos iconoclastas. O que é isso, pastor? Nome simples. São aqueles que são contra as imagens. Pastor, diga, Danilo. Essa questão da Diana dos Efésios é como se fosse a questão aqui de Aparecida, ou então aqui o Cristo Redentor, como se alguém chegasse na cidade e pregasse contra isso, mais ou menos isso. Perfeitamente. É isso aí. É isso aí. A questão de você descaracterizar um ícone, descaracterizar uma divindade, simplesmente porque ela é representada por uma escultura. Na verdade, nós vamos ver que a Bíblia, ela desde o Antigo Testamento, sempre foi iconoclasta, tá, gente? E aí eu vou usar esse termo que é para você se atribular mesmo. Porque desde o período lá de Nimrod, desde os períodos do Êxodo, onde nós vamos ver a proibição de Deus com relação às imagens, ela vai existir ali, com um grande bezerro de ouro, que foi justamente forjado
pelos israelitas da época, né? Mas que ainda não havia uma proibição legal de Deus. Havia uma proibição moral e oral de Deus. O que eu digo com relação à proibição legal de Deus? Porque nós vamos perceber que é justamente a partir do Êxodo, a partir daquele momento em que Moisés sobe ao monte e que ele desce com as tábuas da lei, e nós já estudamos, já falamos sobre o porquê que tábuas da lei, se ele desce com 2 pedras, ok? Espero que você lembre. Se você não lembrar, eu convido você a voltar lá na nossa primeira aula e você vai ter essa noção. E aí, a partir dali, nós teremos em Moisés a construção da escrita bíblica, a construção da estrutura dos preceitos da lei. Mas havia uma determinação oral e características morais que não poderiam ser divergentes. Perfeito? Vamos à próxima. Quero falar rapidamente, irmãos, das perseguições a partir do 2º século. Ok? Antes disso, só para dar uma ênfase, talvez você esteja vendo esse slide aí, rapidamente, irmão, já falamos sobre isso, mas só para que a gente possa ter um link direto. As perseguições do 1º século, elas foram perseguições específicas pela figura de alguns líderes. Nós tivemos Nero, nós tivemos Diocleciano, nós tivemos Domiciano depois, e tudo isso vai ser justamente pela reprovação da pregação de Jesus, que não era aceito nem pelos judeus e muito menos pelos romanos como o Messias predito pelo Antigo Testamento. Os romanos, obviamente, claro, que não tinham nenhum crédito, não dava nenhum crédito aos escritos judaicos veterotestamentários. Eles não tinham a autoridade judaica como sendo legal para eles, mas as histórias que eram contadas davam sempre esse amálgama de dúvidas surgindo no meandro deles. Eu coloco que o início das grandes perseguições, nós já falamos na aula passada, foi a questão da postura megalomaníaca de Nero, quando ele originalmente será responsabilizado pelo incêndio de Roma. E para tentar livrar a sua pele, vamos chamar assim, nós falamos que ele vai culpar os cristãos e como os romanos, como a aristocracia romana era pouco simpática aos cristãos, independente de serem judeus ou não, eles eram apenas antipáticos, deixa eu usar esse termo, não tinham simpatia aos cristãos. Atribuíram a eles por causa de toda a sua não prostração ao domínio do imperador. E aí ficou muito mais fácil acusá-los. Foi justamente neste período que nós tivemos as 2 mais impactantes lideranças do 1º século martirizadas. E vos falo de Pedro e vos falo de Paulo. E aí a pergunta que talvez você esteja se fazendo. Mas, pastor, o apóstolo João não pode ser caracterizado como sendo os mais influentes homens na evangelização do 1º século? Não. Embora João tenha sido um pregador em eficácia, em eloquência, tenha tido uma longevidade maior do que qualquer outro apóstolo, nós não vemos João tendo uma característica que o diferenciasse como sendo um polemista, um apologeta no 1º século. Então, o ministério de Paulo e o ministério de Pedro, eles serão literalmente muito maiores em termos de comportamento do que do apóstolo João. A posteriori, nós veremos a grande influência de João trazendo a sua visão apocalíptica, que isso já é uma outra questão. Perfeito? Então, nós vamos ter aí algumas características, algumas perseguições, e eu coloco aí, no último parágrafo, que durante o governo de Domiciano, nós também teremos uma perseguição muito grande. Ok? Domiciano vai vir aí praticamente 30 anos depois de Nero, que alguns consideram ele como sendo o pior e mais perverso
dos imperadores romanos, outros vão classificar como Diocleciano, mas essa questão da promiscuidade religiosa, deixe-me usar esse termo um pouco mais pesado, da promiscuidade religiosa romana, ele ficará muito claro enquanto na construção ou na busca de recursos para a construção do templo capitoliano de Júpiter. Que templo era esse? Para que você tenha uma ideia, a gente não vai poder entrar nesses detalhes agora, mas será mais ou menos uma repetição da história com a Basílica de Saint-Pierre. Olha como é que meu francês está ridículo. Mas a Basílica de São Pedro, perfeito, que fora uma das fundamentações utilizadas para justificar a venda das indulgências. Nós vamos ver que é apenas uma repetição. E quando eu falo que a história é cíclica, e na religiosidade também, no primeiro século nós veremos um grande aumento de cobrança de impostos para a construção desse templo a Júpiter, que era a principal divindade romana, que depois será, ou melhor, a principal não, era uma das principais divindades romanas, que depois será Mercúrio, e que depois será o Deus Sol, que depois será o nosso Deus, e assim sucessivamente. Tá? Era justamente nesse templo que eram feitos os principais altares, os principais santuários, e eram colocados os ícones e troféus da igreja. Por isso que você vai ver, até hoje, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é considerada mais rica ou menos rica, é justamente pela quantidade de imagens que ela apresenta. Perfeito? E também pelo material que essas imagens são apresentadas. E não tem nada a ver com relação à inspiração, justamente pela quantidade. Então, quanto maior forem as imagens, mais ricas serão as igrejas, porque haverá maior predileção ou haverá maior oferta a essas divindades. Perfeito? Obviamente que é uma das estratégias. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Aí eu preciso correr, irmãos, eu quero que vocês me perdoem, mas eu só tenho umas 15 minutos. Talvez eu não consiga chegar aonde eu quero para a gente finalizar. Mas aí eu coloco alguns exemplos das perseguições no primeiro século, a perseguição de Plínio, que vai ser grandemente influenciada pelo imperador Trajano. É nesta época que nós vamos ver nos primeiros grandes mártires, que foi Inácio, que vai ser martirizado neste período. Nós vamos ver aí o grande martírio do período do imperador Marco Aurélio, onde Marco Aurélio vai atribuir as calamidades que o Império Romano passará. Nós vamos perceber que entre o ano 100 e o ano 250, aconteceram, irmãos, alguns fenômenos naturais, muitas tempestades. É nesse período que alguns vão dizer que a ênfase dos terremotos foi muito grande, e Marco Aurélio vai justamente tentar justificar a perseguição aos cristãos pelo esse afastamento dos cristãos na adoração às divindades romanas. Então, ele vai dizer de que essas calamidades naturais, esses acontecimentos geográficos, eles são culpa dos cristãos porque não estão adorando aos deuses romanos. E, em virtude disso, os deuses romanos agora estão enfurecidos com a humanidade, e eles atribuem aos cristãos ateus esta responsabilidade mais uma vez. E foi nesta época que coloco aí que Justino Mártir sofreu a sua perseguição. Coloco aí mais um período também, na de Décio, e aqui você percebe que em 285 nós vamos ver Diocleciano assumindo o poder, que, segundo alguns historiadores, foi o período de maior perseguição aos cristãos, até que surge na história Constantino, que terá, em virtude daquela batalha da Ponte Milva, onde ele persegue, eu já estou aí, né, na perseguição universal após 250, onde
Nós temos aí, nesse período, o grande Eusébio de Cesareia tendo um destaque entre os cristãos. E aí nós vamos ver já o declínio de Diocleciano, onde ele abdica o governo, Galério assume, perfeito, e a posteriori nós vamos ver então Constantino tomando o poder, e a partir de Constantino, então, nós teremos algumas flexibilizações. Essa palavra está tão em moda hoje, né? Mas é a partir de Constantino que nós vamos ter algumas flexibilizações, justamente por uma experiência transcendental e imanente. Eu já devo ter comentado isso com vocês, mas é muito importante saber isso, de que Constantino ele terá uma visão numa noite, melhor, em noites anteriores à Batalha da Ponte Milva, onde ele verá o sinal de uma cruz, e aí ele entende que é o Deus dos cristãos, ou o Jesus dos cristãos, que está dando uma mensagem para ele, e quando ele vai para esta batalha, ele vence a batalha após esta caracterização da cruz, ele entende que foi o Jesus dos cristãos quem aprovou e quem deu vitória. E aí nós vamos ver um começo de uma cristianização do Império Romano, até que nós vamos chegar literalmente às imposições de Teodósio em 378, quando ele vai literalmente caracterizar o cristianismo como religião oficial do Império. Ok? Deixa eu passar aqui. Espera aí um pouquinho. Tá. E aí eu coloco um pouco dos resultados desse período, já do chamado período de Constantino e Teodósio. Crescimento do cristianismo para o Ocidente, ou seja, ele sai daquela região oriental, né, e começa agora a crescer para as regiões do Ocidente, inclusive o expansionismo romano, expansionismo europeu, perdão. Surgirá então a Igreja de Alexandria, que terá sede no Egito, muito fundamentada por todo aquele helenismo. Aí, mais uma vez, nós teremos um retorno ao helenismo como fundamentação doutrinária, e a igreja crescerá assustadoramente nesse período. Haverá uma ênfase missionária e a propagação dos evangelhos aos latinos da parte ocidental do Império, ou seja, eram aqueles que já tinham um controle do latim e as línguas ou os idiomas mais próximos àqueles que posteriormente serão os ibéricos, como a gente conhece hoje. Perfeito? O crescimento do continente começa a crescer assustadoramente e haverá quase que uma triplicação dos cristãos, agora sem perseguição, que vão ser literalmente impedidos de serem perseguidos. E eu coloco aí que a perseguição sobre Diocleciano também alavancou o interesse pela formação do cânon do Novo Testamento, para diferenciar os livros realmente inspirados das obras espúrias ou daqueles que foram os primeiros não canônicos da nossa era. A partir daí, nós teremos, então, um outro conflito que cheguei agora na metade do slide, mas a gente pode falar no comecinho da próxima aula a respeito disso. E aí nós teremos surpresas daqui a pouco, porque mais à frente nós teremos aí um tempo maior, daqui a pouco, assim que o professor Cláudio chegar, ele já deve estar por aí, mas a gente vai ter um período um pouco maior, e depois a gente vai explicar o que vai acontecer. Esse aqui. Oh, glória a Deus! Falei nele, viu? Ainda bem que eu falei bem, glória a Deus. Seja bem-vindo, mestre. Já lhe passo a palavra já, tá bom? Só terminar sobre isso aqui. Só mais desse slide eu já lhe passo a palavra. Perfeito. Nesse conflito agora, nós não temos mais guerras políticas, nós não temos mais guerras ideológicas, mas nós teremos algumas confrontações heréticas. Por quê? Porque, mais uma vez, irmãos, nós vamos ver que o cristianismo volta a ter uma posição de destaque. E para que essas teorias, essas heresias comecem a ser confrontadas, nós teremos aí
o auxílio daqueles chamados pais apostólicos, lembram? Dos pais da igreja, que serão fundamentais na formação do cristianismo como fundamento filósofo religioso. Por que eu digo filósofo religioso? Porque, mais uma vez, nós retomaremos a estrutura helenista do comportamento cristão. Deixa eu ler esse slide aqui, para que eu possa trabalhar literalmente com isso. Eu coloco aí que na formação do cristianismo, muitas ideias surgiram sobre como interpretar o advento de Cristo. Depois você só corrige lá. O advento de Cristo. Que Cristo? Jesus? Não. O Cristo Messias. O Yosef ben Davi. Não Yosef ben José. Ou seja, não uma linhagem humana, mas uma linhagem eterna, prometida por Deus, trazendo ideias oriundas de filosofias pagãs ou com cunho místico. Ou seja, vamos começar agora a trazer uma outra característica. Quem vai começar a ser místico e pagão a partir de agora não é mais o cristianismo, é o romanismo, ou o paganismo romano, e o judaísmo. Olha que coisa interessante. Igual aquela musiquinha do meu tempo de criança e do seu tempo. Quando eu era prego, Satanás quem me bateu. Hoje eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Ou seja, agora o cristianismo ele passa, e aí por causa... Boa, essa é boa, hein, professor? Essa não tinha escutado ainda, não. Vou cantar um pedacinho daqui a pouco para você. Entendeu? Quando eu era prego, Satanás quem me bateu. Hoje eu sou martelo, quem bate nele sou eu. Eita glória! Aleluia! É no tempo que Dom Pedro chegou no Brasil, na minha infância. Fabiano vai rodar aí, hein? Então, assim, isso é no tempo da minha infância. Dom Pedro I estava chegando no Brasil. Agora vamos ver uma mudança de característica. Nós vamos ver agora o judaísmo perdendo um pouco a sua ênfase, o romanismo começa agora, o romanismo não, a estrutura religiosa romana declinando e o cristianismo romano começa a surgir. E aí nós vamos ter algumas confrontações heréticas que a gente não vai poder ver agora, mas que já fica aí esse gostinho de quero mais, que aí vão começar a surgir uma apologia mais filosófica, teológica, dos mesmos critérios que Jesus e que João já haviam se confrontado no primeiro século, que é o gnosticismo. Então, isso aí, Gustavo, Gabriel, não, que vai vir o dualismo religioso. Bota essa panela de mas à luz ali, de quê? À luz justamente à luz da filosofia e teologia. É nesse período que nós vamos ter a grande influência de dois grandes homens. Um já na glória, que é o apóstolo Paulo, mas outro que vai surgir de maneira avassaladora e respeitabilíssima também pela Igreja Católica Apostólica Romana, que ninguém mais, ninguém menos de que Agostinho de Hipona. E aí nós vamos ver Agostinho de Hipona trazendo toda essa estrutura que alguns teólogos tentam, principalmente os teólogos mais da linhagem recente, que não estão muito ligados aos reformadores, mas eles vão entender que, não, vão tentar divergir, mas Agostinho de Hipona ele terá uma influência muito filosófica, teológica, nesta apologia ao cristianismo. E aí ele vai, e aí permita-me usar um linguajar não tão didático, mas ele vai bater de com forte nessas teorias gnósticas, dualísticas, ascéticas. Só para você ter uma ideia, surge no século III um retorno ao gnosticismo que apresenta Jesus como sendo hoje para nós, né, a gente pode traçar assim, como um holograma
ou seja, uma imagem inexistente, ou seja, o Cristo, ele não era imanente. Jesus era imanente, mas o Cristo não. Ou seja, quando Jesus sentava, quando Jesus caminhava, quando Jesus comia, era o Jesus imanente. Mas quando ele curava, quando ele expulsava demônios, e até mesmo quando ele ascende ao céu, ele já é o Cristo. Ou seja, são duas características diferentes de um Deus único. E a gente vai ver isso com maior objetividade na próxima aula. Ok? Então não perca que a gente começa agora a tratar as questões das confrontações da igreja nesse segundo elo, e aí nós entraremos no chamado período imperial da Igreja Católica Apostólica Romana, ou também conhecido como o período do papado. E aí nós tivemos, praticamente com toda a Idade Média, um período de hegemonia do papado, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Ok? Pastor Luiz Cláudio, estamos à sua disposição. Eis-me aqui. Tudo bem, queridos? Graça e paz. Eu vou falar aqui, tenho que falar, infelizmente, em 2 minutos, porque daqui a 3 minutos exatamente eu estou entrando numa live às 8h30, a igreja de um amigo meu, está lá ministrando palavra aí, muitos anos que eu não via, e hoje eu estou lá com a turma lá falando sobre o link, Filipenses. Pastor. Oi? Manda o link para a gente. Mando sim, quando eu entrar eu mando, eu não tenho ainda quer dizer, eu sigo a pessoa, mas não tenho o de cor, né? E assim, é pelo Instagram, tá? Meus amados, deixa eu falar com vocês então muito rapidamente. Na semana que vem, vocês vão ter uma aula mais estendida, ok? Vai começar às 7 horas, tá bom? E o professor vai entrar pelo outro tempo, tá certo? No caso, terminaria em torno de 10 horas, mas o professor está completamente à vontade para terminar mais cedo, dar um intervalo também, abrir uma outra turma, encerrar para depois abrir outra turma, viu, Fábio? Você fica à vontade em relação ao que você vai fazer. Isso. Semana que vem eu dou aula até 10 horas, é isso? Exatamente. E 11, no dia 30... Assunto que não falta, né? E no dia 30, a aula vai ser o inverso. Vocês não terão aula no dia 30, tá ok? E o pastor Meis, que é o professor do segundo tempo, vai começar a dar aula a partir das 7 da noite. Tá certo? Então ele havia pedido isso exatamente porque ele precisa dar a prova, né, nesse período, dia 30, e na terça-feira que vem ele vai estar o dia inteiro fazendo um curso e ficar o dia todo no computador, mais à noite dando aula. Ele pediu para fazer essa... Já ia fazer mesmo de qualquer maneira, né? Então pediu para que fizesse isso. Então, queridos, semana que vem, a gente já havia falado isso, acho que eu já até falei ontem alguma coisa. Semana que vem a gente vai ter essa aula mais estendida com o professor Fábio. Tá bom? Deus abençoe vocês, porque são 8h29 aqui, eu vou precisar sair, mas pastor Fábio, fica à vontade aí pra turma, tá bom? Amém. Manda o link no grupo daqui a pouquinho. Tá bom. Amém. Então, irmão, só para me despedir de vocês, então, semana que vem a gente consegue concluir essa quarta aula e já estendemos um pouco, ok? Aí nós conversaremos sobre como é que vai ser o nosso procedimento. Eu acredito que 2 horas será bem cansativo, mas vamos tentar nos adequar para que tudo ocorra bem. Perfeito? Obrigado pelo carinho, irmãos. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Depois vamos cantar o corinho, hein? Vamos cantar o corinho. Eu era prego também. Eu também não conhecia, não. Olha só, todo mundo está dizendo que eu sou Jurássico. Tá vendo? Né? Tudo bem, eu pego você na prova. Gostei. Tchau, gente. Boa noite.